Boa noite, irmãos. Opa. Não vi que estava tão alto o som. É uma alegria para nós estar aqui com vocês. Porto Alegre é o maior bairro de Canoas, né? Então, quando a gente vem para a sede, é diferente. Mas, depois de tudo que aconteceu nesses últimos, sei lá, um ano inteiro, né? Setembro do ano passado até setembro de agora, ver vocês aqui com esses rostos sorrindo, felizes, louvando o Senhor, para nós é um testemunho de como o Senhor é bom e de como Ele faz uma obra perfeita. E acho que a última vez que nós nos encontramos assim foi na Páscoa, né? Quem daqui estava no retiro de Páscoa lá em Porto Alegre? Alguns. Tá. O ano que vem, eu acho que eu posso já avisar isso aqui, né? Nós já alugamos um local maior para que vocês possam ir todos lá. Dessa vez a gente se adiantou. Nós não tivemos fé suficiente esse ano. Pegamos o auditório que é um pouquinho menor, agora pegamos o maior da PUC. Então vai dar para... Mas tá bem. E lá naquele retiro, o Senhor não foi lá no retiro, foi antes disso, nos levou a começar a falar com a igreja sobre um tema que vem já há algum tempo nos levando a meditar nele, em primeiro lugar para nós mesmos, mas também para a igreja, que é o homem espiritual. O que é um homem espiritual, né? Como se chega naquele ponto em que Deus deseja que nós vivamos. E depois o nosso trato era ir, domingo após domingo, desenvolvendo esse tema com mais pormenores com a igreja lá, só que aí veio a enchente. Então, em 2020 a gente dividia antes e depois do Covid, né? Agora em 24 é antes e depois da enchente. E muita coisa mudou, as agendas mudaram, os prédios tiveram que ficar fechados. Como vocês aqui, a gente também transformou tudo lá em... ou era abrigo, ou era depósito, CD, aquela logística toda. Mas agora há pouco voltamos a tratar desse assunto, tentando descer um pouco nos detalhes do que é essa vida no Espírito e como que Deus trabalha em nós para que a gente chegue naquele ponto do filho maduro, o homem espiritual aos olhos de Deus. O título ali é Salvação da Alma. Se tem uma coisa que eu não sei fazer é colocar título em ministração. Sempre o Márcio, que nos ajuda lá com os vídeos, pergunta qual é o título. Diz, puxa, Márcio, eu temia essa hora aí, mas chegou. Mas isso é fácil, porque essa é uma expressão que está na palavra, tá? Ainda que às vezes a gente não se dá conta. E eu queria ler com vocês a primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos dar uma parada aqui. Até aqui, nenhuma novidade naquilo que nós pregamos sempre, quando pregamos o Evangelho e que cremos sobre a nossa salvação. É uma herança, é pura misericórdia, graça, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para uma salvação que vai se revelar no último dia. Como assim vai se revelar no último dia? Nós não estamos salvos hoje? Estamos. Mas ela vai se revelar na sua plenitude, de forma completa, no último dia. Por quê? Porque nós já recebemos a vida de Deus dentro do nosso espírito. E um dia esse corpo mortal, a palavra diz, se revestirá de imortalidade. Todos aqui já perderam pessoas na família e todos nós sabemos que, como o Japa disse ontem, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Porque esse corpo é um corpo mortal.
Mas até que chegue aquele dia, existe uma salvação a ser desenvolvida. E é isso que Pedro vai tratar nessa epístola, porque ele continua dizendo assim, versículo 6: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, enchente, morte, doença, e aí vocês vão incluindo na lista todas as provações que nós temos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o tema que eu queria tratar com vocês hoje. Voltando um pouco atrás, nós somos feitos por Deus, para Deus, com um propósito. Nos fez para Ele, nos fez a sua imagem. Quando criou Adão e Eva, foram criados perfeitos, não completos, mas perfeitos. Toda a criação, todos os dias, se você olhar lá no Gênesis, com exceção do segundo dia, se não me engano, todos os outros diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Aí quando Ele cria o homem, Ele diz, e viu Deus que era muito bom. Nós somos a perfeição da criação. Toda a criação revela a Deus. Mas o homem, ele tem a estrutura do Pai, do Filho e do Espírito. Nós temos espírito, alma e corpo. Não vou entrar nisso agora, eu sei que vocês sabem, Só estou relembrando. Do ponto de vista de Adão, Deus era a única referência que ele tinha, Adão e Eva. Não conhecia mais nada. Nada competia com a figura, com a imagem, com a presença de Deus. Nem mesmo consciência de si eles tinham muito claro. Me chama a atenção que Adão e Eva não foram feitos com uma roupinha, Eles estavam nus desde o primeiro dia. Mas eles não percebem isso, não tinha a menor importância o que eles eram, como estavam, até o pecado. Enquanto a presença de Deus e a glória do Senhor estava com eles, Deus era a única referência que eles tinham. Tudo que eles precisavam vinha de Deus. O sustento, o alimento, a saúde, tudo que eles precisavam, o ensino. Todos os dias, na viração do dia, a palavra diz, Deus ia conversar com Adão e Eva, tudo veio deles, até que uma figura chamada serpente, que eu não sei se era uma cobra como a gente conhece hoje, ou se era um anjo de luz, mas o caráter era de serpente pela maneira como agiu, entrou naquele jardim e começou a desmontar essa perfeição que havia ali. E Satanás, que é o pai da mentira e do engano, ele fez isso criando duas figuras enganosas, usando uma linguagem mais moderna, duas figuras fake. Primeiro uma figura enganosa de Deus, e depois uma figura enganosa do homem. Se Deus era tudo para Adão e Eva, Satanás trouxe uma dúvida: será mesmo? Por que ele proibiu vocês de comer todas as árvores? A Eva disse, não foi de todas, foi só dessa. Ah, mas proibiu, Porque ele sabe que... E aí ele trouxe uma dúvida sobre o caráter de Deus. Um Deus bom, misericordioso, que fez de tudo para Adão e Eva, mas Satanás jogou essa imagem enganosa. E a segunda imagem fake foi a do homem, porque ele disse, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Como se o fato de ter o conhecimento do bem e do mal, sem o caráter de Deus, pudesse fazer Adão e Eva escolher sempre o que é bom e rejeitar o mal. E nós já sabemos, depois de 6.000 anos quase, que isso não é verdade. Mas eles não sabiam. Eles morderam a isca e comeram do fruto. O que aconteceu depois, não preciso também explicar, mas Romanos 1 traz um resumo do pecado que acometeu a humanidade toda, desde os mais simples até os mais complexos, para dizer assim, Uma vez, um casal de irmãos queria batizar a filha, que era eu não lembro que idade ela tinha, mas era pequena, e eles estavam em dúvida se ela tinha consciência de pecado.
Aí disse, pode conversar com ela? Posso. Aí eu falei, por que tu quer te batizar? Ah, porque eu sou muito pecadora, me disse a menina. Ele disse, é? E qual é o teu pecado? Ela disse, eu desobedeço muito meus pais. Aí eu lembrei que Romanos 1 diz, entre os pecados diz, desobedientes aos pais. Aí eu disse, está pronta para batizar. Todos os pecados, desde os mais simples até os mais complexos, têm como origem aquele ato em que Satanás disse para o homem que se ele tivesse conhecimento, ele poderia fazer tudo. O que aconteceu ali é que Adão e Eva tiraram seus olhos de Deus e se voltaram para si mesmos, para o mundo, para a carne, para os desejos e necessidades da carne, sem o supridor, sem a fonte de vida que era Deus. Quando o Verbo se faz carne, vem entre nós, habita, faz todos os milagres que fez, é a imagem do Deus invisível, aquilo que nós podemos ver de Deus estava em Jesus, e ainda assim no final toma o nosso lugar na cruz e morre por nós e conquista o direito a de novo termos comunhão com Deus. Nós ganhamos de graça salvação plena, não faltou nada na obra de Deus. Quando nós falamos aqui salvação da alma e que isso é um processo, não significa que faltou alguma coisa para Jesus fazer, não, Ele fez tudo, Ele conquistou tudo ali. Mas a forma como essa salvação vai ser desenvolvida em nós, aí sim é outra história. Por isso, a primeira coisa que acontece com o homem quando ele vê a Cristo, e o Japa ontem falou muito, a contemplação de Cristo, essa visão, a revelação de Cristo, é que aquelas duas imagens falsas são desfeitas. Primeiro ele olha para o Senhor e diz, puxa vida, mas como Deus é bom, vivi a vida inteira pensando outra coisa, Jesus é maravilhoso. Aí fica aquela pessoa que se converte, que a gente diz uma coisa, ele diz mais 3, 4, que ele está tão apaixonado pelo Senhor. Viu a Cristo, revelação, contemplou o Senhor. Só que essa contemplação, como o Japa falou ontem, lá em 2 Coríntios 3,18, diz que é como por espelho. O que acontece é que, quando ele vê a Cristo, ele vê a si mesmo e disse, mas eu sou assim? Se Jesus é assim, eu sou essa imagem terrível, cheio de pecado. Eu achava que era grande coisa, agora descobri que não sou nada. E aí isto gera arrependimento. Arrependimento nada mais é do que uma visão clara de Deus e de mim mesmo, e eu me arrependo. Tudo isso obra do Senhor quando cremos na sua salvação. E a partir daí, é o que Pedro vem falando, começa um processo em que essa grande salvação, como é descrita lá em Hebreus, vai sendo aplicada em toda a nossa vida. Nosso espírito foi limpo, salvo, livre do pecado, tem comunhão com Deus de forma imediata, no momento em que nós cremos. Mas agora há um processo pelo qual a nossa alma, que se desviou, que tirou os olhos de Deus, ela é de novo recolocada na direção do Senhor, que é o que Pedro chama de salvação da alma. É um trabalho imediato? Não, é longo. Leva quanto? 1 ano, 2 anos? Bom, depende. O tempo entre a tua conversão e a morte é tão longo quanto a vida que a gente tem depois da conversão. É toda a vida. Mas o que Deus quer é que esse processo ande o mais rápido possível na nossa vida, porque nós somos mais ou menos, desculpe usar isso, como uma cebola, tira uma camada, tem mais outra para tirar, e assim vai indo. O problema é que muitas vezes nós atrasamos esse processo e continuamos a andar como se fôssemos bebezinhos, que foi o assunto do retiro, filhos pequenininhos, quando deveríamos ser filhos maduros ou espirituais. Essa é a obra do Espírito Santo que Ele veio para fazer em nós. Foi o que Jesus disse lá no final do Evangelho de João, no final não, nos capítulos 16, 17 de João, antes da crucificação. Jesus disse que mandaria o Consolador para fazer essa obra. Mas como que o Espírito Santo faz isso? Como que Ele faz? Quais são as ferramentas que Ele tem para fazer isso na nossa vida?
São muitas, mas eu queria destacar duas que são as mais importantes, que é a fé e a cruz. Tratam diretamente com a nossa alma. Aí vocês vão me dizer, sim, mas fé eu tenho desde o primeiro dia, eu creio em Deus. Tá bem, eu também. Mas o que de fato é fé? Qual o papel da fé nessa transformação que o Espírito Santo vai fazendo em nós? A primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia, pelo menos na Bíblia em português, está lá no Antigo Testamento, no livro de Abacuque 2:4. Um texto que vocês conhecem provavelmente do Novo, porque ele é repetido no Novo. Diz assim, Abacuque 2:4: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Essa frase, mas o justo viverá pela fé, ela vai se repetir em Romanos, em Gálatas e em Hebreus, tá? Mais 3 vezes no Novo Testamento. Quem acha que Paulo escreveu Hebreus, está aí mais um argumento, ó. Mas deixa de lado, não importa. O justo viverá pela fé. Primeira vez que aparece a palavra fé na Bíblia. Guardem esse versículo como se a gente estivesse fazendo uma receita, né? Deixa esse molho do lado aqui, nós vamos falar um pouquinho mais nele depois. A palavra fé aqui em Abacuque 2:4, em hebraico é emuná. Eu não sei se a pronúncia está correta, não importa também. Só que não é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Ela aparece 49 vezes no Antigo Testamento, né? Porque o Novo foi escrito em grego, então em hebraico ela aparece só no Antigo 49 vezes. E esta aqui, se eu não estou enganado, é a única vez que ela é traduzida como fé. Aí vocês vão me dizer, mas então, como assim, né? As outras 48 vezes, ela é traduzida como firmeza, fidelidade, ou firme, fiel, e alguns sinônimos dessas palavras. A primeira vez que ela aparece, é interessante. Está lá no livro de Êxodo 17, não precisam abrir. Vocês conhecem a história de quando Israel saiu do Egito e cruzou o Mar Vermelho. Um dos primeiros povos que Israel vai ter que enfrentar, não para entrar na Terra Prometida, mas já na largada ali do deserto, são os amalequitas. E eles travam uma guerra com os amalequitas. E nessa guerra Josué pega o exército e vai lutar, mas Moisés sobe no monte para abençoar o povo, junto com Arão e Hur. E a Bíblia diz que eles ficaram muitas horas lutando ali. E Moisés, com 80 anos, começa a cansar. Ficava com o braço assim e o povo vencia. Mas ele começou a cansar, né? Qualquer um de nós, eu acho que não ia durar nem 5 minutos. Moisés começou a cansar. Aí Arão e Hur seguram os braços de Moisés, tá? O texto diz assim: Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Essa palavra firmes é emuná, que é traduzida como fé. Então, já dá para ver que fé não é conhecimento propriamente dito, mas sim uma relação com a pessoa que eu confio e sei que o que ela diz é firme, ela é fiel. Eu posso confiar nessa pessoa, ou em alguma coisa, né? Mas no caso fé, nós estamos falando fé em Deus, numa pessoa. É fácil de entender. Uma criança, por exemplo, ela não tem conhecimento de nada, um bebezinho, mas ele confia e se sente seguro nos cuidados da sua mãe ou do seu pai. E a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, e somos filhos de Deus. Será que nós vivemos assim? Firmes e descansados em Deus? Ou a fé é um conjunto de doutrinas e conhecimentos que eu tenho aqui? A confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é firme, que Ele é imutável, tem que gerar descanso. Se eu vivo sem descansar, se eu vivo ansioso e preocupado, como o Japa ressaltou ontem no exemplo da Maria, né, irmã de Marta, alguma coisa está errada no que diz respeito à minha fé. Eu posso conhecer tudo a respeito da palavra, mas ainda assim ter uma fé fraca.
A Bíblia nos dá muitos exemplos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de fé, de homens que viveram pela fé. Noé, por exemplo, construiu a arca. Imagina, o cálculo que se faz é que ele tenha levado 100 anos para construir a arca. No meio do deserto, imagina o que esse homem ouviu. Se tivesse rede social, ele ia ser um meme constante, o Noé, né? Num contexto de um mundo totalmente longe de Deus, ele demonstrou confiança na palavra que ele recebeu do Senhor. E Hebreus diz que por causa disso, ele salvou a sua família na arca. Quem daqui é da família de Noé, levanta a mão. Quem não é da família de Noé, levanta a mão. Melhor, né? Todos nós descendemos de Noé, todos, sem exceção. Ele nos salvou por causa da sua fé. Abraão, outro homem de fé, né? O pai da fé. Abraão foi peregrino, diz a palavra, em terra alheia, porque Deus havia dito: vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra da promessa. Mais do que isso, Deus prometeu um filho para um homem que não podia ter filhos, a sua esposa era estéril. E quando Deus deu, falou para ele: agora, Abraão, eu quero ver se realmente tu confia em mim, me entrega o teu filho. E Abraão prontamente entregou, um homem de fé, confiança em alguém que é fiel. A Bíblia diz que ele sabia que Deus poderia devolver o filho. Abraão não estava blefando com Deus, nem Deus com Abraão. Era um ato de fé. Moisés, hoje o Japa falou bastante sobre Moisés. A confiança de Moisés em Deus, não só na saída do Egito, mas todo o período com o povo. E no livro de Hebreus, logo depois de citar todos esses homens lá no capítulo 11, quando chega no capítulo 12, fala por que nós precisamos aprender com esses exemplos de fé. Porque no fim dos tempos, está lá dito em Hebreus, tudo vai ser abalado de novo, para que fique apenas o que é inabalável, firme e verdadeiro. Se nós estamos chegando no fim, e eu creio que sim, as coisas todas vão começar a ser abaladas. Vocês veem alguma coisa parecida com isso por aí? Clima, política, economia. E é só o começo. Se realmente nós estamos nos últimos dias, tudo vai ser abalado. O que vai nos sustentar nesses dias? A mesma fé que sustentou esses homens. No Novo Testamento não é diferente. Vou pegar aqui, só um pouquinho. No Novo Testamento, a palavra para fé é pistes. É a palavra que está, por exemplo, em Hebreus 11, 1. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. De novo, né? Certeza e convicção. Nos dá uma ideia de firmeza, eu não tenho dúvida. A palavra do grego ali é pistes. Tá? Não conheço o grego, mas acho que é assim que se diz, pistes. Ela foi trazida para o latim como fides. Se tem alguém da área do direito aí sabe o que eu estou falando, né? Fides, fidelidade, fiança, confiança. Confiança a gente tem em alguém que do qual eu não tenho dúvidas sobre o seu caráter, sobre a sua força e sobre o seu poder. De novo, a fé como algo certo, firme, inabalável, que não gera dúvidas, independente do que às vezes possa parecer. Pode parecer outra coisa. A gente olha para uma enchente e diz: será que Deus está nisso aqui? A fé não se abala diante das dificuldades. Ainda não existe, porque diz que é a certeza de coisas que ainda não aconteceram. Ou então, existem, mas eu não vejo, coisas que eu não posso ver. Mas eu creio, eu estou certo, convicto de que Deus, se Deus disse assim, é assim. De novo, a gente pode ver que a fé não está baseada no conhecimento. Embora, irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos estudar a palavra de Deus, não devemos conhecer, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a partir daquilo que nós lemos, aprendemos, o Espírito Santo vai trabalhar para que a fé seja algo muito mais forte lá dentro do que simplesmente
conhecimento intelectual. O que vem primeiro é a contemplação do Senhor, como o Japa falou ontem. E ao mesmo tempo a decepção comigo mesmo. Se não ocorre essas duas coisas, a fé não produz nada. Porque enquanto eu achar que eu sou grande coisa, não, o Senhor também Ele está um pouquinho acima de mim, né? Não, eu realmente preciso ver quem eu sou. E a partir daí a nossa alma vai sendo ensinada a confiar em Deus. Algum tempo atrás eu estava lendo sobre esse assunto e descobri que essa palavra pistes no grego é bem arcaico, lá no início, ela significava harmonia ou sintonia entre duas pessoas. Olha só que lindo isso, né? Porque a fé nada mais é do que a minha mente, os meus sentimentos, a minha alma, ela passa a agir conforme a mente de Deus. Deus pensa assim, então eu penso assim. Ele tem esse sentimento, eu também tenho. Nós sabemos disso porque uma das funções do Espírito é a consciência, que discerne o bem e o mal. A minha alma passa a ter conhecimento do bem e do mal, não pelo intelecto, mas pelo discernimento, quando eu ando em harmonia com Deus. E assim vai indo a nossa vida em harmonia com o Senhor. Qual é o nosso problema? Vocês lembram do texto de Abacuque, que eu disse, reserva ali, né? É o molho fica ali, né? Como é que esse texto começa? Ele diz assim: eis o soberbo, que não é reto na sua alma. Por que o soberbo é colocado aqui em oposição ao justo? Né? Porque diz lá, eis o soberbo, e depois diz, mas o justo viverá pela fé. Porque o soberbo confia na sua força, no seu conhecimento e na sua justiça. Aos olhos de Deus, isso não é justiça. A nossa justiça, a palavra diz que são trapos de imundícia. Aos olhos de Deus, o justo não confia na sua justiça, mas na justiça de Deus. Nem no seu conhecimento, mas na sabedoria de Deus. Nem na sua força, mas no poder de Deus. É por isso que o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa alma, na nossa mente, nos nossos sentimentos, para mudar a fonte da nossa confiança. Lembra que eu falei que Satanás criou um homem falso, né? Um homem que pode tudo por causa do conhecimento. Mas esse homem não existe. O Espírito Santo agora vai me mostrar que eu preciso confiar naquele que realmente tem a sabedoria, a força, o poder, que realmente é bom. Tá bem, mas como ele faz isso? Como que o Espírito Santo vai gerar, se não é uma coisa da mente? Como que ele faz isso? Não é estudando, não é entendendo, embora isso faça parte do processo. A fé, ela não é conhecimento, ela é experiência, ela é relacionamento, ela é experimental, logo ela precisa ser provada, testada, para que eu realmente conheça o que é fé e quem é o meu Senhor. O problema é que esse teste não é uma coisa tão simples assim. Olhem, por exemplo, o que diz lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo 2, texto bastante conhecido, ali. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bom, aqui diz que é para ter por motivo de alegria o passar por provação. Quem aqui se alegra com a provação? Vocês já viram alguém acordando e dizer assim: Senhor, obrigado pela provação nossa de cada dia? Ninguém, né? Quem aqui, desculpa a brincadeira, né? Mas quem aqui viu a água subindo dentro da sua casa e pôde sorrir de alegria? Não é natural. O nosso natural é que diante da provação a gente fica triste, chora, fica nervoso, preocupado, ansioso. Esse é o nosso natural. É por isso, exatamente por isso, que o Espírito Santo precisa desses momentos para que a nossa fé seja fortalecida.
consolidada. E é muito bom falar entre vocês, porque se fosse num lugar onde ninguém passou por provação, fica um conceito, mas isso para vocês não é um conceito. Muitos, ou quase a totalidade de vocês, na verdade todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por isso. Fomos provados nesse momento pelo Senhor. Não é provação para saber se nós vamos ser bons ou não, não é nesse sentido, não é a prova do professor. Deus não é um professor nesse sentido. Ele quer mostrar para nós o que verdadeiramente Ele é e como funciona a sua palavra. A alegria não é pela aprovação, mas é pelo resultado, porque o texto diz que o final desse processo vai nos tornar perfeitos, íntegros, em nada deficientes. É a plenitude da salvação de Deus sobre a nossa vida. Se nós pudéssemos medir a nossa relação com o Senhor antes e depois das enchentes, vocês veem diferença? Ou qualquer outra situação. Nós estamos falando dessa porque é presente, mas todos os dias da nossa vida nós temos situações em que nós podemos medir ou ver o Senhor no meio da provação. Outro texto parecido com esse está em Romanos 5. O finalzinho de Romanos 4 fala do sacrifício de Jesus e diz que pelo seu sangue Ele nos lavou dos pecados, mas Ele não ficou preso na morte, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou nós somos justificados. Aí o capítulo 5, ou seja, salvação, trabalho de Cristo completo, né? Aí vem o capítulo 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Até aqui, nenhuma novidade. Aí vem, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que texto lindo esse! Por mais que ele seja assustador, mas é um texto lindo, porque Deus fala dessa sequência de como o Espírito Santo trabalha em nós. Tribulação, que não passa, e eu aprendo a perseverar no Senhor. Depois de um tempo eu digo, puxa vida, aquilo que a palavra diz é verdadeiro. Não porque eu ouvi falar, mas agora os meus olhos veem. O caso do Jó. Eu passei por uma experiência com o Senhor em que a sua palavra se mostrou verdadeira. E no final eu tenho a esperança com base no amor de Deus. Esse processo, irmãos, é completamente contrário à lógica humana. Prova de amor, está falando aqui que é com base no amor de Deus, né? Que nós temos esperança. Mas prova de amor é nós não termos nenhum problema, nenhuma dificuldade, não é? É muito comum a gente ver pessoas que na sua infância passaram por dificuldades, especialmente dificuldades financeiras, aí depois vai trabalhando, vai crescendo, melhora na vida, aí vem os filhos e diz assim, meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei. É comum, né? Mas ele não se dá conta que foram as dificuldades que ele passou, que permitiram ele estar naquele lugar. Isso faz parte da vida do ser humano. Se faz parte do natural, faz parte muito mais daquilo que Deus quer fazer em nós. No meio das tribulações, eu vou aprender a confiar, a conhecer melhor o Senhor e confiar mais nele. Às vezes é uma prova rápida, né? É um momento de dificuldade que passa logo, mas às vezes demora, 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes são anos, E vamos tirar da mente a ideia de que alguém que está passando por dificuldade tem culpa em cartório, né? Não é isso, gente. Por favor, tirem isso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Podem ser anos de uma dificuldade, mas no meio dessa dificuldade eu aprendo a perseverança. Eu continuo confiando em Deus, afirmando aquilo que eu aprendi desde o primeiro dia. Por exemplo, vocês lembram quando Paulo diz, ele tinha um espinho na carne, né? O texto lá de 2 Coríntios. Ele disse que tinha um espinho na carne e ele pediu para Deus: Senhor, tira o espinho da carne. E Deus disse não. Segunda vez: Senhor, por favor, tira o espinho da carne. Não, Paulo. Terceira vez: Senhor, não aguento, mas está doendo muito, tira o espinho da carne. Aí Deus disse para Paulo assim: Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu não tiro o espinho na carne. Paulo perseverou, passou por provação, perseverou, e em algum momento ele conseguiu ver que isso era verdade. Ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios, que ele experimentou o poder de Deus no meio da fraqueza, ou seja, Paulo passou por tudo e agora ele podia dizer, não porque alguém falou para ele, não porque era um conceito mental, mas ele podia dizer que realmente o poder de Deus se aperfeiçoa no meio da fraqueza. Tem uma outra frase que nós conhecemos muito que diz assim: a paz que excede a todo entendimento. Será que alguém que nunca passou por uma dificuldade pode dizer isso? Ou saber o que isso significa? Mas se nós, no meio de uma situação de muita luta, nós sentimos paz no coração, eu vou dizer: então é isso que a palavra diz, é isso que é a paz, que eu não consigo nem explicar para alguém. Às vezes está no meio de uma situação terrível, e a pessoa está tranquila e diz: mas o que acontece? Esse cara, eu acho que ele está em transe, né? Não, ele aprendeu a confiar em Deus. A questão não é o quanto eu conheço mentalmente a promessa, nem é um exercício de pensamento positivo, né? Hoje está na moda na internet, né? Eu vou repetir, vai acontecer. Não, não é isso. Mas é o quanto eu tenho comunhão com o Senhor, o quanto eu tenho revelação, o quanto eu consigo enxergar o Senhor, intimidade, amor, confiança na pessoa do meu Deus, sabendo que Ele está presente do meu lado. O resultado final é a esperança de que todas as outras coisas que Ele diz, Ele vai fazer. Aí vocês vão me dizer: não, mas esperança é uma coisa assim, pode acontecer, pode não acontecer. Não, na Bíblia não. Esperança é sinônimo de certeza. É diferente de expectativa. Expectativa é um bilhete de loteria. Digamos que eu tenho que comprar uma televisão. Não, televisão não comprem, tá? Venda. Eu tenho que comprar um carro. Eu tenho duas opções: eu posso comprar uma rifa, um número de um carro, e eu tenho só uma expectativa. Posso ganhar, posso não ganhar. Não façam isso, tá? Estou só dando um exemplo. Quem compra um bilhete de loteria, uma rifa, tem a expectativa. Aquele que vendeu não tem obrigação de entregar o carro, só o número está ali, cumpriu o contrato dele. Mas se eu vou lá no vendedor de carro e pago, ele tem a obrigação de me dar o carro. O primeiro é a expectativa, o outro é a esperança. Pode falhar? Pode. No caso do vendedor pode, né? Pode ser um picareta, como não é te disse. Só que Deus não é picareta, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Por isso a esperança de Deus é certeza para nós, é certeza. Nós temos às vezes expectativas que o Senhor não tem obrigação de cumprir, e muitas vezes Ele frustra as nossas expectativas para o nosso bem, porque são expectativas baseadas em sonhos e alvos humanos, diferentes dos dele. O Japa contou ontem lá não lembro o que era, se era o apartamento, o que era, né, Japa? E ele disse: Deus não deu aquilo que eu esperava, deu muito melhor. Deus frustra as nossas expectativas. Eu lembro um texto que está nos Evangelhos, que Jesus foi fazendo milagres, e à medida que Ele foi se aproximando do fim, aí tem a ressurreição de Lázaro, e muita gente vai em torno de Jesus, e Ele vai em Jerusalém e entra naquele domingo que é chamado Domingo de Ramos, que a gente chama, né? Que todo o povo foi lá na frente: bendito que vem em nome do Senhor, é filho de Davi, aquela coisa toda. E os discípulos disseram: bom, vai ser, a coisa vai acontecer daqui a pouco.
Aí os gregos procuram Jesus e eles disseram, agora completou, porque era o máximo assim, né? Da sabedoria grega era o máximo. Os gregos procuram Jesus e os discípulos vão para Jesus e dizem, olha, os gregos querem falar contigo. E aí Jesus diz que era chegada a hora do seu reino, de ele ser glorificado. Bom, eu imagino que a expectativa dos discípulos era que daqui a um pouquinho Jesus tomasse o poder, estabelecesse o Pedro como ministro disso, o João como ministro daquilo, né? Só que na sequência ele fala de cruz. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Sabe aquele balão que põe uma agulha assim e fura? Acho que a expectativa dos discípulos se foi ali, né? Mas o que Jesus tinha era algo muito, muito superior à visão que eles tinham de reino. Eu falei que fides, essa palavrinha do grego, né, que fala de confiança, que é traduzida como fé, ela é muito usada no nosso idioma como fiança. Não sei se vocês já foram fiadores ou tiveram que pegar a fiança de alguém, né? A fiança é uma garantia pessoal. Por exemplo, se eu peço dinheiro para um de vocês vão olhar e dizer, eu não conheço esse cara, não vou emprestar. Aí eu digo assim, não, mas o meu fiador é o Roberto. Ah, bom, agora sim. O Roberto eu confio, ele é meu fiador. A palavra diz que o Senhor Jesus é fiador da nova aliança, ou seja, todas as promessas que foram feitas, Ele garante. O que eu falo aqui, talvez vocês não concordem, mas o que está na sua palavra é certo, é firme, Ele é fiador. Só que tem algo mais. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Depois vocês perguntem para o Gilberto lá a diferença de fiança e de penhor. Mas penhor é uma garantia real, é uma garantia real. Vocês lembram os mais antigos vão se entregar agora, né? Você lembra do prego? Lembra do prego, né? Ó, o Dalginara deu risada lá, se entregou a idade. Lembra da fiança da Caixa Federal? O que é a fiança? O que é o penhor da Caixa Federal? A gente pedia um empréstimo e deixava lá um relógio, uma joia, depois pagava o empréstimo e recuperava. Se não pagasse, ia para leilão, né? A palavra diz que Jesus é o fiador, a garantia pessoal dele, e o Espírito Santo é o penhor. Ele já nos foi dado hoje para dizer, olha, tudo que Jesus falou, eu vou fazer na tua vida para que aquele dia se cumpra. Olha só, quer melhor garantia do que essa? Por que nós vamos andar inseguros ou com temor com esses dois garantidores aí de primeira linha? Muito melhor que o Roberto, né? Mas alguém pode dizer assim, bom, tudo muito bonito e tal, mas eu estou no meio da provação e não sei o que fazer. Ainda não me recuperei de todo o trauma da enchente, ou da morte de alguém, ou de qualquer outra situação. O que eu faço? Como é que eu descubro? Qual é o segredo do Espírito Santo para trabalhar na minha vida? A continuação do texto de Tiago diz isso, exatamente o versículo seguinte. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Sabedoria que vem do alto. Esse texto está colocado ali não por acaso, é porque o momento em que nós pedimos sabedoria de Deus é no meio da provação. Enquanto as coisas, vamos ser bem sinceros, né? Enquanto as coisas vão tudo bem, a gente diz, não, eu dou conta, eu sei como fazer. Eu tenho um netinho pequenininho assim, e o Nick, e a gente diz, Nick, deixa eu te ajudar com isso. Ele diz, eu consigo, desse tamanho. Quem é que ensinou isso para esse guri, né? Já vem no chip. Eu consigo, pode deixar. Até que ele tenta, pequenininho, não consegue, aí ele pede ajuda. Nós somos mais ou menos assim. Nós vamos levando a nossa vida até que chega a tribulação, a provação. E aí eu vou para Deus e digo, Senhor, por favor, me dá sabedoria. Essa é a hora de pedir. Deus Ele não diz assim, viu, agora tu está vendo. Deus não faz isso, nós fazemos. Deus não faz assim. Ele está esperando, Ele proporciona momentos em que nós passamos por provas, para que eu consiga sair daquela
referência enganosa de um homem que sabe tudo e pode tudo em si mesmo, para uma confiança no Senhor. Estão entendendo? No momento da provação, há muitas vozes vêm no nosso ouvido, né? Muitas sugestões. A voz da carne, a voz de Satanás, a voz de pessoas que estão ao nosso redor, as nossas necessidades, os nossos medos e ansiedades, nosso conhecimento, nossa força, tudo vem, mas eu preciso buscar a voz do Senhor. Vocês lembram de Jesus no deserto, nos 40 dias em que ele foi provado, e a palavra diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para provar. Tinha alguma dúvida sobre quem Jesus era? Não, né? Mas até o Senhor passou por isso, será que nós vamos ficar de fora? Depois de 40 dias, com uma necessidade física extrema de fome, e a Bíblia diz que ele teve fome, Satanás vem e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É uma serpente, né? Ele sabia a necessidade do Senhor, mas Jesus disse: olha, não só de pão viverá o homem, também está escrito. Jesus foi para a palavra do Pai, ele buscou lá na sabedoria que vem do alto. Ele não lutou pela sua própria vida, esse é o ponto. Ele não lutou pela sua própria vida ali naquele momento, ele sabia que ele era filho de Deus e que o Pai cuidaria dele. Outro dia eu vi um testemunho de um irmão que teve um pensamento suicida, e ele disse que ele rejeitou esse pensamento. Algumas vezes ele passou por essa situação, mas a última vez o diabo falou assim para ele: tu é filho de Deus, se tu morrer tu vai para o céu. Eu lembrei da tentação, da segunda tentação de Jesus. O diabo diz: te joga daqui de cima, se és filho de Deus. Olha a serpente. Mas Jesus não tinha dúvida de quem ele era, não tinha dúvida do que o Pai podia fazer. Só que nestas horas ele buscou a sabedoria que vem do alto, e é o que nós precisamos. O nosso problema é que até que esse processo se complete, a nossa referência é a sabedoria terrena, é aquilo que nós estamos acostumados, vivemos a vida inteira fazendo do mesmo jeito, vimos nossos pais fazerem assim, a tendência é repetir tudo o que nós conhecemos. Só tem um problema. Olha o que Tiago diz na sequência, capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Ele está falando de sabedoria do alto. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, não mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Por que terrena? Já falamos, né? A gente vive aqui há tantos anos, está acostumado com tudo isso. As nossas referências são dessa terra aqui, dos nossos pais, do que a gente vê, ouve, estuda. São realidades visíveis, conhecidas, realidades científicas, às vezes, né? Por que ela é demoníaca? Bom, também não preciso dizer, né? Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus, pode contar certo que Satanás está por ali. Pelo menos a Bíblia diz que ele cogita das coisas dos homens, então ele está nesse negócio aí. Mas por que ela é animal? O termo animal aqui no grego é psíquicos, a palavra original lá é psíquicos, de ânimo, né? E diz respeito aos instintos de sobrevivência que vêm do corpo e influenciam a nossa alma, influenciam aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa e como a gente decide. E é fácil de entender isso, né? Porque um animal, vamos pensar um cachorro que a gente tem em casa, né? Tem claramente instintos de sobrevivência. Ele pode ser muito amiguinho e tal, mas experimenta pegar a comida dele para ver o que acontece. Põe a mão no prato ali, a maioria, não todos, né? Ele vai atacar. Ou território. Já viram? Eu moro numa região de sítios, então às vezes eu saio a passear com a minha cachorrinha assim,
e aquela cachorrada em cima, né? Que não dá nem para ouvir os passarinhos. Aí esses dias tinha um cachorro grande lá, estava aberto o portão do outro sítio, e ele estava do lado de fora, e eu fiquei assustado com aquilo, porque se ele vai para cima, a minha cachorra é muito mansa. Aí ele veio, cheirou, brincaram, balançaram o rabinho e tal. Eu estranhei. Quando ele entrou no terreno dele e o dono fechou o portão, ele parecia que ia dar. Isso é territorialidade, né? É próprio do animal. Agora, irmãos, será que às vezes a gente não age assim? Quando alguém chega perto do nosso território, a gente não age como um cachorro bravo, assim desses, né? Quando alguém chega perto da minha comida, eu estou falando dessas coisas, mas é aquilo que é o sustento para mim. Quando alguém ameaça, de alguma forma eu penso que ameaça, e não é só no mundo. Tiago está falando para a igreja. Ele diz: se há entre vós inveja amargurada. Para uma inveja ser amargurada tem que ser uma coisa de muito tempo, que vai gerando amargura no coração. Sentimento faccioso, ou seja, eu estou dividido com o meu irmão. Ele diz que isso é terreno, animal e demoníaco. Como é que estão os nossos relacionamentos? Está aqui uma boa forma de medir o quanto nós confiamos no Senhor, o quanto o Senhor trabalha na nossa vida. O texto continua dizendo assim: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos avaliar como estão os nossos relacionamentos. Será que nós estamos usando a sabedoria que vem do alto ou a sabedoria terrena? E eu não estou falando de alguém ter razão ou não ter razão. Há situações em que nós temos todas as razões do mundo para agir conforme algum pensamento ou sentimento, mas se nós buscarmos a sabedoria que vem do alto, como é que nós vamos agir? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês conhecem o texto, né? Que foi até a cruz. Até a cruz. Ele viveu dessa forma e no final da vida, depois de todo o bem que fez, ele ainda subiu à cruz. Jesus tinha ou não tinha razão nas discussões com os fariseus, em todas as situações que ele tinha? Ele não teve um erro, um julgamento errado, uma atitude que se pudesse ter alguma dúvida, nada. Mesmo assim, ele tomou a cruz. E isso nos leva então para a segunda ferramenta do Espírito Santo, que é a cruz. Aí vocês vão me dizer: puxa, mas falou de tribulação e provação, já não é cruz isso, né? Já não basta? Alguém vai pensar assim: não, mas ele está falando da minha sogra. Opa! Não, calma, gente. Nem é o cônjuge, nem é o pai, nem é o filho, nem é o irmão. Cruz é outra situação. Se nós pudéssemos considerar assim a escola de Deus, a provação, a tribulação e tudo isso que nós falamos aqui que diz respeito à fé, dá para dizer que é uma aula prática, está dentro do curso. O Senhor está nos preparando, porque Ele mexe com a nossa mente e com os nossos sentimentos. Mas o alvo do Espírito Santo, assim como é também o alvo de Satanás, é a nossa vontade. É a nossa vontade. Porque é ali que nós decidimos andar segundo a carne ou segundo o Espírito. Nos voltar para esse mundo ou nos voltar para Deus. Fazer as coisas que agradam a Deus ou as que agradam a Satanás e a nossa carne. Esse princípio que está em Filipenses 2 é o princípio que deve operar na nossa vida diariamente, porque a cruz é para ser tomada todos os dias. E se envolve decisão, não necessariamente envolve sofrimento.
A provação e a tribulação, sim, são momentos de sofrimento na alma, pelo menos, né? Angústia, ansiedade, medo, não sei o que vem pela frente. A cruz nem sempre envolve sofrimento, às vezes sim, mas ela é decisão, é uma rendição da minha vontade à vontade de Deus. Às vezes podemos passar por sofrimento, podemos, mas a cruz não é o sofrimento, e sim a nossa reação às coisas que chegam até nós. Quando alguém me bate numa face, o que eu vou fazer? Quando alguém mente, o que eu vou fazer? Quando alguém me engana, o que eu vou fazer? Ou quando alguém me elogia, qual é a minha reação? O que realmente conta é a decisão de morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita, ou seja, para que a cruz opere. De novo, sempre, porque eu contemplei a Cristo, porque eu creio nele e na sua palavra, e agora eu decido fazer a sua vontade contra o instinto de sobrevivência. Eu contei na Páscoa que uma vez eu estava lendo esse texto de Filipenses, e o texto começa dizendo, né, o imperativo: tende em vós o mesmo sentimento, e vai falando ali, e depois no versículo 12, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. São duas ordens muito claras, dois verbos, eu acho que é imperativo, né? Me ajuda os professores de português aí. Paulo está dizendo, olha, tende em vós, desenvolvei. Só que aí cheguei no capítulo 13 e diz assim: porque é Deus quem executa, quem efetua em vós, tanto querer como realizar. E aí eu parei. Não, Senhor, só um pouquinho, agora eu não entendi. Se tem duas ordens claras, que eu tenho que ter o mesmo sentimento de Jesus, se eu tenho que desenvolver a minha salvação, mas o texto diz que é Deus que executa em mim o querer e o realizar, o que sobra para mim? E a resposta do Senhor foi imediata: a tua decisão. A minha decisão, Deus não faz no meu lugar, cabe a nós, e o Senhor não interfere. É por isso que você já deve ter ouvido falar no princípio do semear e colher, né? Nada mais é do que a não interferência de Deus na consequência da minha decisão. Às vezes Deus interfere por misericórdia, e eu posso dizer isso muitas vezes, que decidi errado, e o Senhor me livrou do pior, por misericórdia. Mas Ele não quer nos livrar do pior, Ele quer nos dar o melhor. É por isso que Ele trabalha na nossa alma, para nós escolhermos a sua vontade. Se nós não temos o melhor, é porque alguma coisa na minha vida impede de que eu receba o que Deus tem de melhor para a minha vida. E é justamente aí que vai entrar o trabalho da cruz. A cruz tira de nós tudo aquilo que nos impede de experimentar o pleno de Deus. Vocês lembram daquela vez que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Primeiro, ele não disse que é impossível. Pobre, rico, todo mundo pode entrar no reino dos céus, porque não é isso que determina. Mas às vezes a gente pensa numa agulha de costurar, né? Eu não sei exatamente o que dizia ali, mas eu já ouvi falar que a agulha eram portinhas pequenas que haviam nos muros das cidades, por onde entrava uma pessoa, enquanto havia o portão grande, onde entrava cavalo, camelo, tudo mais. Então pensa um camelo tentando passar por um buraquinho daqueles, uma portinha pequena. É difícil. Os meus netos têm um livrinho que o camelo está cheio de coisa em cima, né? E ele tenta entrar ali e não consegue. Aí ele começa a tirar. Tira uma coisa, tira outra, até que ele consegue passar dentro da agulha. É uma boa figura para criança, mas me ensinou muito aquilo ali. É isso que a cruz faz, ela começa a tirar aquilo que me impede de entrar na plena vontade de Deus. Nessa vontade que o próprio Romanos 12 diz que é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é perfeita, como é que é a minha? Imperfeita. A cruz, é nesse contexto que entra a cruz, porque ela liquida com aquilo que é imperfeito.
E a cruz, gente, não é uma queda de braço, né? Que Deus põe ali, vamos ver quem é mais forte para vencer, qual é a vontade que prevalece. Porque se Ele quisesse, Ele faria assim conosco e pronto, né? Ele quer conquistar o nosso coração. Por isso esse processo em que Ele vai se revelando a nós, mostrando a sua verdade, vai conquistando a nossa alma, até que eu decido pela sua vontade. No início é difícil, todo mundo sabe, tem coisas que é difícil eu abrir mão, mesmo sabendo que é o que Deus quer, especialmente nos relacionamentos. Outro dia, esse irmão que ministrou para os jovens, ele disse uma coisa, eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido de outra forma, mas ele falou de forma tão simples. Ele disse assim, ele falou para os solteiros, né? O retiro de jovens, a maioria é solteiro ali. E ele disse, se tu tem necessidade, não casa. Porque tu vai tentar suprir essa necessidade no teu cônjuge. Agora, se Deus supre todas as tuas necessidades, então tu está pronto para casar. Princípio simples, mas muito verdadeiro. Deus vai nos levando, vai tirando aquilo que é imperfeito em nós para nos levar para o perfeito de Deus. No início é difícil às vezes abrir mão de um relacionamento, esse é o exemplo que eu estava dando, né? Mas lá adiante eu vou descobrir que Deus tinha algo muito melhor, ou uma pessoa que estava mais de acordo com o plano que Deus tem para mim, ou uma situação melhor para a minha vida, que não necessariamente é o casamento, ou enfim, qualquer situação, tá? Não há lugar mais perto de Jesus do que carregar a sua cruz. Você lembra do Simão, o Cirineu, que carregou a cruz do Senhor, né? Eu fico imaginando, o Simão estava passando por lá, viu aquela confusão toda, foi ver o que era, aí um romano olhou para ele e disse assim, vem aqui, vem cá bonito. Ele disse, eu? Tu vai carregar a cruz? Por que eu? Tem tanta gente aqui, por que eu? Ele foi, eu acho que muito constrangido, mas não tinha opção, né? Os romanos não eram fáceis. Ele pegou aquela cruz, eu imagino que com muita dificuldade, só que de alguma forma, aquele homem foi colocado lado a lado com Jesus, e a vida dele mudou completamente. Quando o evangelho foi escrito, ele já era conhecido, porque Marco diz, Simão, o Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Opa, anos depois, quando foi escrito, ele já era alguém conhecido pela igreja. E Paulo, lá em Romanos, vai falar de Rufo, e diz que a mãe dele, mãe do Rufo, mulher do Cirineu, se for o mesmo, né? Eu imagino que sim, mulher do Simão, foi como mãe para ele. Olha só o que essa família fez. Influenciou a vida do Paulo e, consequentemente, a expansão do Evangelho. Provavelmente em Antioquia, onde tinha várias pessoas vindas de Cirene, né? Onde Paulo também estava. Não importa os fatos, né? Importa que esse homem viu o Senhor tão de perto, no momento mais angustiante da vida do Senhor, que era os minutos anteriores à crucificação, mas isso transformou a vida daquele homem. Não é diferente conosco. Se nós soubermos a riqueza que há por trás de carregar a cruz do Senhor todos os dias, nós vamos descobrir o mesmo que o Simão descobriu. É um caminho de glória. Hebreus diz que Jesus, tendo em vista ou em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É assim que nós devemos olhar a cruz. Há uma glória lá na frente, há uma glória lá na frente. Por isso eu abro mão da minha vontade. A cruz perde esse peso que a sua imagem normalmente carrega, se nós conseguirmos enxergar aquilo que está lá no fim. Até porque quem fica com a parte difícil não sou eu, é o Senhor, que já pagou o preço lá na cruz. E até hoje Ele nos ajuda pelo seu Espírito nessas horas de dificuldades. A cruz, irmãos, não é juízo de Deus sobre a nossa vida. De novo, né, eu falei antes, às vezes a gente olha para alguém passando por uma situação de dificuldade e diz, esse aí, alguma coisa ele fez. É porque na nossa cabeça, as dificuldades ocorrem quase como uma vingança, né? Uma retribuição. Fez alguma coisa errada, é olho por olho, dente por dente. Mas Deus não age assim. A cruz só é juízo contra o pecado ou contra a carne, mas ela é a nossa salvação. É por causa da cruz que nós morremos para esse mundo e recebemos uma vida nova.
Por trás desse, entre aspas, juízo, né, está a misericórdia de Deus. Tem um texto em Tiago também que eu gosto muito, que diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo, porque por trás de toda a ação de Deus para acabar com alguma coisa que é ou pecaminosa, ou que é imperfeita, ou que é um empecilho para nós, tem um ato de misericórdia. Foi assim desde o jardim do Éden. Adão e Eva pecaram e Deus disse: olha, eles precisam sair daqui, porque se eles ficarem aqui nessa condição, vão viver pela eternidade em pecado. Nesse sentido, a morte para o homem é salvação, e é até hoje, é o mesmo princípio, o princípio da cruz. Vocês já se deram conta que na Bíblia, toda vez que aparece fogo, ele tem um comportamento diferente, quando é sobre coisas santas ou sobre coisas impuras? Se você olhar lá em Ezequiel, por exemplo, tem fogo no céu para tudo que é lado, né? Tem nos anjos, tem no trono de Deus, tudo que é lado tem fogo, mas nada queima. Como naquela sarça, aquela planta que Moisés viu, ele ficou impressionado porque tinha fogo ali, mas não queimava, se preservou. Agora, no sacrifício, onde era botado a fogo, o sacrifício se consumia. O ouro, quando está misturado com impureza, ele diz que é ouro refinado, como que pelo fogo, sai a impureza, fica o que é puro. Esse é o juízo de Deus sobre nós. Ele tira o que não presta, Ele tira a impureza, Ele tira o pecado, Ele tira a imperfeição, Ele tira a nossa carne através da cruz, para que fique apenas o que pertence a Ele. Você lembra que João Batista disse de Jesus? Ele disse: eu batizo com água, mas vem depois de mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que o Espírito Santo faz nas nossas vidas é liquidar com o nosso gosto pelo que é terreno. É isso, essa é a operação da cruz dia a dia em nós. Ela vai tirando o nosso gosto pelo terreno. Aquelas coisas que nos dão prazer vão perdendo prazer. O Japa falou que ele gosta de ver filme, gostava, né? De ver filme de ação e outras coisas. Se nós fizéssemos uma fila aqui para cada um dizer coisas que a gente não gosta mais, o Espírito Santo tirou o gosto, não só do que é ilícito, mas do que é lícito, mas de alguma forma é um empecilho para eu experimentar o pleno de Deus. Vocês imaginam, se a gente recebe um convite para ir numa festa chique, né? Aí eu penso assim: puxa, festa de rico tem aquelas coisinhas pequenininhas assim, e eu estou com muita fome, né? Só tem uns canapézinhos, negocinho, não vai dar, eu vou passar fome. Aí no caminho tem um McDonald's. Aí eu disse: bom, eu passo ali, né, drive-thru, pego o Big Mac, fico daquele jeito e vou para a festa. Aí eu chego lá e descubro que era um banquete, tinha todos os pratos muito bem feitos, em abundância, só que agora não tem mais lugar. Eu não tenho mais lugar. É exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nós através da cruz. Ele tira o nosso gosto do fast food espiritual. As coisas dessa vida, não pode comer McDonald's, não tem problema. Mas as coisas dessa vida que nos causam problema, no que diz respeito à comunhão com Deus, Deus vai tirando. Pode ser lícito, pode ser ilícito, não importa. Se não é perfeito, Deus quer tirar da nossa vida para colocar o que é perfeito. Até que um dia, irmãos, nós vamos começar a escolher a cruz com alegria. Eu vou começar a abrir mão dos meus direitos sem dificuldade, porque eu já sei, eu passei pelo processo, eu já sei o que me espera lá na frente, a alegria do Senhor. E não é lá na frente, no último dia apenas. Aquela alegria lá a gente não sabe nem dizer como é que vai ser. Mas toda vez que eu me nego por causa do Senhor, vem paz, vem alegria, e eu acerto o meu relacionamento com os outros. Eu começo a ser útil para o reino de Deus, manifestando em mim mesmo a glória de Cristo, que é o que nós vamos ver amanhã. Mas, em resumo, irmãos, a operação da cruz na nossa vida não é uma catástrofe, algo terrível. Ela tem que ser tomada por nós e tem que ser tomada diariamente, todos os dias. São pequenas decisões a cada momento.
O Japa falou do celular, né? Eu acho que ninguém aqui, talvez poucos, aqui podem dizer que são livres dessa tentação. E de novo, não é por olhar coisas ilícitas, embora isso também é uma tentação complicada, mas o tempo que nós gastamos com coisas dessa vida. A gente acorda, o que é a primeira coisa que a gente faz? Sinceramente, não precisa me dizer. A segunda, vamos lá. O Senhor quer tirar da nossa vida, em pequenas atitudes, aquilo que nos atrapalha. Algum tempo atrás eu descobri que o celular podia me dar semanalmente um relatório, né? Semanal, e eu deixei aquele negócio lá. No início para mim é vergonha, agora eu estou começando a dar glória a Deus. Mas ainda é muito, embora muito dessas coisas é para trabalho, mas até para isso eu estava falando com o Eduardo, como é que a gente consegue, né? Já é tanta pergunta, é tanta coisa, é tanta demanda, como é que a gente consegue realmente abrir mão daquilo que nos agrada, ou que a gente acha que é necessário para escolher o Senhor? São pequenas coisas, pequenas atitudes todos os dias, para que o Espírito Santo possa ir adiante na nossa vida. Isso vai nos levar então a nós servirmos o Senhor com o nosso corpo, de maneira que traga glória para Ele, mesmo nesse corpo mortal, que é o assunto que nós vamos ver amanhã, amém? Mas eu queria animar os irmãos, especialmente porque vocês têm passado por situações assim, de grande provação na alma, e essa é uma oportunidade que Deus está dando para todos nós, né? Não é só para essa congregação, nem para essa cidade, que nós possamos aproveitar esse momento e olhar, virar o nosso rosto para o Senhor, deixar de olhar para as coisas terrenas, deixar de olhar para as preocupações e para as dúvidas que nós temos aqui nessa vida e olhar para o Senhor. O Senhor quer construir algo em nós, muito, muito valioso, a sua própria imagem, como é o texto do retiro, né? A imagem do Deus eterno. Amém, irmãos? Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, porque Tua palavra não mente, Senhor. Teu Espírito Santo não mente. Quando passamos por momentos de tanta dificuldade, como foram esses que muitos irmãos aqui passaram, e talvez muitos estão passando ainda, Senhor, nós sabemos que temos um Deus que é muito superior a tudo isso. Obrigado, Senhor, porque Tu estavas em cada momento durante aquela enchente, no coração, na mente, na alma de todos aqui, Senhor. Tu estavas trabalhando, Tu estavas limpando, aperfeiçoando, amadurecendo, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Agora eu quero te pedir, Senhor, que essa maturidade que vem desse momento tão difícil, Senhor, ela possa ser aperfeiçoada no dia a dia da nossa vida. Não nos deixa perder essa oportunidade, Senhor. Não nos deixa passar esse momento, Senhor, para que nós possamos crescer e nos tornarmos filhos maduros diante de Ti. Que independente das dificuldades que vêm pela frente, Senhor, nós possamos dizer com muita convicção: eu confio em Deus. A minha esperança está fundada no Senhor e na Sua palavra. Em nome de Jesus. Quero abençoar meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, e que amanhã possamos receber de Ti, Senhor, não de mim nem de ninguém, mas de Ti, aquilo que Tu queres falar, em nome de Jesus.